Sétimo ano, tudo bem? Vamos fazer a correção do nosso exercício. Veja bem que nas aulas anteriores nós abordamos o grupo dos anfíbios. Dentro desse grupo dos anfíbios, nós vimos as características, vimos desenvolvimento, classificação, como originou-se, ou seja, pelo menos um pouco da história da origem dos anfíbios. A sua classificação, representante de cada grupo e também a reprodução, ok? Então, e não esquecendo também que falamos sobre a respiração. A partir do então, trabalhamos o exercício de revisão. Nesse exercício de revisão, ou seja, de aprofundamento, de fixação, na página 217 e 218, dizia o seguinte: na parte 1, na tabela nós temos, complete os quadros abaixo com as características respectivas a cada ordem de anfíbio. Aí nós temos os anuros, os urodelos e as cecílias. Está pedindo para você completar ou escrever a forma do corpo. Logo, nós vamos ver que o grupo dos anuros, a sua principal característica é a presença do corpo curto, tá? Como nós observamos que ele passa por um estágio larval, quando chega na fase adulta, ele perde completamente a cauda e torna-se um corpo curto. Já os urodelos, eles apresentam o corpo alongado, tá? Quando nós falamos em urodelos, vocês vão lembrar, por exemplo, da salamandra, que ela apresenta o corpo alongado e apresenta também cauda e as 4 patas, ok? Cecília. No caso das cecílias, elas apresentam completamente, ou seja, o corpo alongado, e verificamos que esse animal, no caso das cecílias, elas não apresentam os membros, tá? Então, o formato do corpo é alongado. No segundo quadrado, está pedindo para você escrever a presença de membros e cauda. Começando pelos anuros. Verificamos que os anuros, eles apresentam as quatro membros, né? E são totalmente desprovidos da cauda. Ou seja, eles não possuem cauda. Isso na fase adulta, porque na fase larval eles apresentam a cauda. Assim como eles vão se desenvolvendo, ou crescendo no caso, né? Essa cauda ela vai se atrofiando. Os urodelos, eles possuem a cauda comprida e 4 membros. Aí voltamos lá na salamandra de novo, tá? Então é o principal representante do grupo dos urodelos. As cecílias, elas não possuem membros e possuem sua cauda curta, tá? E você verifica que o corpo desse animal, da cecília no caso, é cilíndrico. Próximo quadrado, forma de locomoção. Como é que o anuro se locomove? Então, nós vamos perceber que dentro desse grupo, nós temos o sapo, a rã, a perereca. Eles se locomovem por saltos em ambiente terrestre, mas também eles podem caminhar e podem nadar. Lembra que nós falamos lá na sala de aula que, ou seja, nas nossas aulas, que os nadadores, eles apresentam uma membrana bem desenvolvida, ou seja, essa membrana entre os dedos. Os urodelos, eles locomovem-se caminhando, tá? No caso da salamandra de novo, tá? Locomove-se caminhando. As cecílias, elas locomovem-se rastejando. É a forma de como ela se locomove. Reprodução. Reprodução dos anuros. Os anuros, eles apresentam a fecundação externa e os ovos se desenvolvem no ambiente em locais
úmidos para evitar a dessecação, tá? Então, levando em consideração que o local propício para a sua reprodução, eles vão sempre estar em ambiente úmido, que é uma forma de, até mesmo, digamos assim, de proteger ou manter nutrido os ovos, tá? Urodelos. A fecundação dos urodelos, ela é dita interna. Os ovos se desenvolvem dentro do aparelho reprodutor da fêmea, tá? Se nós formos observar, os urodelos, eles têm mais ou menos uma aparência dos répteis, que vai ser o nosso próximo grupo. A diferença é que eles são desprovidos de placas protetoras, apresentam uma pele não tão lisa, uma pele protetora, tá bom? Então aí o desenvolvimento, ou seja, a reprodução dele é interna e se desenvolve dentro da fêmea. Já nas cecílias, a fecundação das cecílias é interna e elas podem ser ovípara ou vivípara. As espécies de ovíparas, elas depositam os ovos em solo úmido e a fêmea se enrola neles até a eclosão. Veja bem que aí é comparado como se fosse assim, que na realidade ela fica ali protegendo seus ovos. Após ela desovar, veja bem que o ovo ele vai se desenvolver dentro da fêmea. Quando ela desova, ela abraça essa responsabilidade. Então ela fica ali protegendo até o momento da eclosão, tá? Vale ressaltar também que nas espécies vivíparas, o embrião se desenvolve dentro da mãe, onde é eliminado pelos nutrientes contidos no ovo e pela mãe depois da eclosão, tá? Então isso aí é uma das características aí da reprodução do grupo das cecílias, são aquelas do tipo mãe super protetora. Vamos para o exercício 2. Exercício 2. Leia o trecho da reportagem abaixo. Aí nós temos essa reportagem, né, falando sobre os 14 anfíbios ameaçados no Brasil. Aí vem a questão o item A. Cite exemplo de animais que pertencem ao grupo citado no trecho da reportagem. Então, você vai observar que lá na reportagem ele está abordando, ou seja, está falando sobre ranchas, sapo, perereca, salamandra, cecílias. São alguns dos 14 animais anfíbios no caso, né, que se encontram em extinção. Letra B. Que problemas poderiam atingir os anfíbios, causando a diminuição da quantidade desses animais? Então, veja bem, que problemas poderiam atingir os anfíbios, causando a diminuição da quantidade desses animais? Então, a gente vai observar assim, que o ambiente propício para o desenvolvimento desses animais são ambientes úmidos. Mas o que nós vamos observar? Devido às alterações no ambiente, essas espécies elas vão ficar totalmente ameaçadas. E a gente discute assim, que assim como a população aumenta, não tem como fugir da realidade. Vai ocorrer alteração no meio ambiente e nessa alteração, essas espécies elas acabam morrendo, porque elas não vão resistir, por exemplo, um desmatamento, não vão resistir uma queimada, tá? Mesmo que esses animais estejam exclusivamente próximo a ambiente úmido, mas de qualquer forma eles serão atingidos e, consequentemente, eles estão ameaçados de qualquer forma, tá bom? Então, a gente pode citar aí vários fatores, entre eles também, não esquecendo, né, que o aumento da população é um dos fatores que colabora para a eliminação desses animais, ou a diminuição no caso. Exercício 3.
Observe a imagem ao lado e assinale a alternativa correta a respeito da pele dos anfíbios. Olha só, se você prestar bem atenção, ele diz assim: as diferentes cores apresentadas pelos anfíbios estão relacionadas apenas com a atração de parceiros reprodutivos para o acasalamento. Então, claro que isso não é verdade. Então, a questão aí é falsa. Não tá somente pela atração, tá? Letra B. A maioria dos anfíbios não possui qualquer tipo de glândula sobre a pele. Veja bem que o erro na questão já está dizendo: a maioria dos anfíbios não possui. Quer dizer, no caso, tiraria o não, né? Lá possui. Então, a questão também é falsa. E por último, nós temos: os anfíbios realizam trocas gasosas por meio da sua pele fina, úmida e rica em vasos sanguíneos. Então, claro que a resposta correta é a letra C. Então, aí nós tivemos a correção do nosso exercício. Espero que vocês possam estar acompanhando direitinho para fazer a correção no seu livro, tá bom? E lembrando que na próxima aula nós iremos abordar o grupo dos répteis, tá? Lembra que a gente continua falando sobre o grupo dos vertebrados, então a gente vai falar assim exclusivamente sobre os répteis. Vamos ver também um pouco da história deles, a reprodução, como eles se locomovem, como eles se alimentam, tá bom? Então é isso que a gente vai estar vendo até a próxima aula, ok? Bom estudo e bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo.